Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Eu sou muito grato. Hoje, nesta nossa série, no Crepúsculo, eu quero ler o texto de Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Zacarias foi um profeta pós-exílio. O povo de Israel, especificamente o Reino do Sul, o Reino de Jerusalém, o reino chamado Reino do Sul, foi aprisionado em Babilônia e lá ficou por 70 anos. E então, através de decreto do imperador Ciro, eles voltaram para Israel e os pastores do povo, os líderes das tribos de Israel, tinham que vir com eles para que fossem distribuídos novamente pela terra prometida e tivessem os cuidados necessários como povo de Deus, como gente de Deus. Mas muitos deles, amedrontados, temendo os inimigos, os abandonaram, os deixaram. E no momento que era para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, eles simplesmente acovardaram-se e foram embora. Portanto, Deus está dizendo: ai do pastor inútil. Também, ai daqueles que são mestres em Israel e que ensinam a palavra e que não ensinam corretamente e não dão cuidado para com o seu rebanho. Isto se aplica a nós como crentes em Jesus, como membros da Igreja de Deus. Por quê? Porque à frente das igrejas estão os ministros religiosos, tenham eles o nome que tiverem. E esses ministros religiosos precisam cuidar do seu rebanho, precisam zelar dos membros. Cuidar do rebanho não é ser um gerente de empresa. Igrejas do Senhor não são empresas, por mais que tenham que cumprir regras empresariais para manterem o seu CNPJ, a sua inscrição em dia. Igreja é corpo de Cristo. E quem dirige a igreja é o Senhor Jesus Cristo, que usa os seus auxiliares, que são os pastores. Mas como é que um pastor deveria se portar para com o rebanho? Se fossem de ovelhas, o pastor deveria cuidar uma a uma. Ele deveria conhecer uma por uma. As ovelhas não são como rebanhos de vacas, de bois, contadas a grosso. As ovelhas são contadas uma por uma, zeladas, a ponto de um pastor que tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, saísse correndo para procurar a sua ovelha perdida. Que privilégio maravilhoso poder pastorear a igreja de Deus. Mas quantos pastores inúteis há por estas igrejas? Na época da pandemia, por exemplo, quantos pastores abandonaram o seu rebanho? Quando obrigaram as igrejas a fecharem suas portas e as conduziram a um tipo de culto virtual, um absurdo, o que aconteceu? Muitos pastores se dispersaram, não tinham os recursos para pagar os aluguéis dos seus salões, porque simplesmente não tiveram mais contato com os membros. E no momento em que a clarinada foi dada para voltarem a congregar, muitas pessoas deixaram de congregar nas suas igrejas. O resultado foi que inúmeras igrejas fecharam. E depois da pandemia, muitas pessoas não voltaram para a igreja, acostumaram-se ao mundo, acostumaram-se a um tipo de culto virtual que Deus nunca nos ensinou. A internet é uma ferramenta para auxiliar a propagação do evangelho e em momentos de necessidade.
Há pessoas que não são capazes de se deslocar à igreja, mas então, através destas gravações, inclusive desta que eu estou fazendo, pode ser útil para a sua edificação. Mas cada um de nós deve ter a sua ligação com a igreja local e deve ser uma igreja bíblica. E os pastores têm por responsabilidade cuidar das suas ovelhas. E o que é cuidar das suas ovelhas? É poder alimentá-las, é poder descedentá-las, é saber se há inimigos correndo atrás delas para que eles possam correr atrás dos inimigos. É zelar da igreja, é ensinar a palavra, é não deixar a apostasia, o erro, a mentira, o desvio doutrinário penetrar no rebanho de Deus. Os pastores úteis são aqueles que conhecem o seu rebanho e que pregam a palavra e que oram com o seu povo e que zelam deles. Mas nós temos hoje em dia uma moda de que quanto mais afastado é o pastor, quanto mais frio é o pastor para com a sua igreja, parece que ele é mais importante. E então criamos mega igrejas onde os pastores sequer cumprimentam o seu rebanho à porta. Eu ainda sou do tempo em que terminava o culto, o pastor saía no momento do pós-lúdio, ia até a porta da igreja e saudava um a um, pegando na sua mão, desejando uma boa semana e tendo uma pequena conversa com estas pessoas. Como fazia bem ao nosso coração quando o nosso pastor nos cumprimentava, nos chamava pelo nome, quando ele sabia quem éramos nós. Eu sou do tempo em que os pastores visitavam as suas ovelhas. Não o faziam muitas vezes, mas faziam alguma vez. E que festa era o dia em que o pastor ia à nossa casa. Às vezes, eles nos pegavam de surpresa, não estávamos preparados. Mas eles não vinham na nossa casa para ter deliciosas refeições. Eles não vinham nas nossas casas para fazer daquilo uma grande celebração festiva. Não, eles vinham porque nos amavam, porque se importavam conosco, que se preocupavam com a nossa saúde espiritual. Se tínhamos necessidades, esses pastores estavam atentos e, dentro da sua limitação e nos bastidores, acabavam por levantar recursos que nos socorriam nas horas mais necessárias. Pastores presentes, pastores amorosos, pastores que davam a sua vida pelas ovelhas. Mas ai do pastor inútil, daquele que cuida apenas de si, daquele que não ora pelo seu rebanho, daquele que sequer conhece o seu rebanho. Deus tem palavras duras para eles. Seu olho direito se secará, a sua perna se secará, a sua vida será um deserto. Porque quando acabar a sua idade, quando ele ficar velho, quando ele não puder mais administrar nada, ninguém sequer se lembrará dele, porque ele não manteve e não estabeleceu laços afetivos com o rebanho do Senhor. Ah, igrejas do Senhor, se vocês possuem um bom pastor, não os classifiquem pela idade. Muitos dos melhores pastores são os que têm os cabelos mais brancos. Muitos dos melhores pastores que pregam são aqueles que já possuem no seu cabedal de experiências muitos e muitos púlpitos afora, pregaram e estão qualificados para ensinar. Ó seminaristas, candidatos ao ministério, não imitem aqueles que são novatos e que são pastores de escritório, que nunca estiveram com aquele que sofre, com aquele que está cansado, com aquele que está doente. Mirem-se, não nos que são mais graduados, que possuem mais certificados, mais diplomas, mas naqueles que conhecem mais a Deus. Muitas vezes é aquele pastor humilde, aquele pastor carente, pequenino, que é o melhor pastor que uma pessoa poderia ter. Igrejas devem valorizar estes homens, valorizá-los
com o amor, o afeto e o devido suprimento das suas necessidades, porque muitos deles têm que trabalhar fora para complementar a sua renda, mas uma igreja que tem esta possibilidade deve dizer ao pastor: não, pastor, o senhor cuide apenas de nós, nós daremos o seu pão e a sua água, como diz a santa palavra de Deus. Ele não precisará cuidar dos negócios dessa vida, porque aquele que o arregimentou o mantém e o sustenta. Ai dos pastores inúteis, daqueles que não sentem a dor do seu rebanho, daqueles que não veem uma lágrima que desce, ou daqueles que, procurados pelos seus membros, colocam tantas dificuldades para ter um encontro, para conversar, para orar, que o membro se sente abandonado e deixa a sua igreja. A maior bênção é que os pastores sejam pessoas segundo o coração de Deus e que amem pessoas. Porque pastores que não amam a igreja, que não amam pessoas, eles podem ser excelentes administradores, excelentes corretores, excelentes gerentes, mas não são pastores. E não vão deixar nenhuma saudade por onde passarem. Ai dos pastores inúteis, mas a bênção de Deus será sobre aqueles que cuidam do rebanho. E queridos pais, os seus filhos são o seu primeiro rebanho. Se vocês zelarem dos outros e esquecerem-se de seus filhos, vocês quebraram o compromisso e estarão enquadrados no texto como pastores inúteis. Eu tenho aqui em casa 3 pequenas vidas: a Ruth, o Josué e a Maria. Esses 3 dependem de mim e de minha esposa. Esses 3 têm que ver Jesus na minha vida. Se tem alguém que precisa detectar as alegrias e as tristezas, as tribulações e os problemas, as necessidades deles, sou eu. Eu tenho esta responsabilidade como pai. E você, como pai ou como mãe, precisa cuidar dos seus filhos. Porque muitos cuidam da vida dos outros. Há muitos pastores que zelam mais da vida das outras pessoas e se esquecem da sua própria casa, dos seus próprios filhos. Daí ter até aquela palavra jocosa, dizer filho de pastor, filha de pastor. Ou seja, o filho do pastor, a filha do pastor são abandonados. Não. A filha do pastor e o filho do pastor tem que ser o seu primeiro rebanho. Mas não precisa ser pastor. Você que é pai, você que é mãe, tem nos seus pequenos o seu primeiro rebanho. E você, professora, você, professor, talvez você dê aula apenas para um semestre, apenas por um mês, ou apenas por um ano. São pessoas, são crianças, são jovens que passarão pela sua classe e irão embora, nunca mais os verão. Mas um bom professor, um bom mestre, pode alterar o curso de uma vida e colocar na mente e no coração desse jovem, desta criança, deste adulto, inclusive, valores que perpetuarão o desenvolvimento e o progresso desta vida. Portanto, não sejamos pastores inúteis, quer sejam os ministros das igrejas, quer sejam os pais dos filhos, quer sejam os chefes das empresas, quer seja em qualquer circunstância, que Deus nos dê a sabedoria para cuidarmos uns dos outros no amor do Senhor. Vamos orar. Deus bendito e todo-poderoso, não queremos nunca estarmos enquadrados nesse texto que diz: ai do pastor inútil. Que tu nos dês a graça de sermos úteis no teu trabalho, de sermos uma bênção nos nossos lares, de sermos uma bênção no meio dos lugares onde o Senhor tem nos levado e onde atuamos, onde influenciamos. Eu te agradeço pelo teu poder e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Envie o link para o seu amigo para que ele também assista a mensagem da palavra de Deus. E peço a você considerar ser um daqueles
que ajudam a manter o nosso canal no ar. Não cobro nada. Tudo que prego ou faço é gratuito. Mas eu oro a Deus para que Ele una pessoas comigo para manter a dignidade e o sustento deste trabalho que para mim é fundamental. Se você é uma destas pessoas que quer cooperar e contribuir com a continuidade do nosso trabalho, o caminho está aqui, através deste Pix. E ele é também o meu WhatsApp, através do qual você pode falar pessoalmente comigo. Ok? Veja as possibilidades dos outros vídeos que estão sugeridos aqui e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.